Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma live do Evangelho no Lar. Hoje é segunda-feira e não quarta como nós estamos acostumados, e a gente vai aproveitar, para poder esclarecer e pontuar algumas coisas sobre o nosso Evangelho. Nós, graças a Deus, como todos que nos acompanham aí no Facebook, todos sabem que eu, o Thales, nós moramos aqui em Capitólio, nós temos um restaurante, eu estou aqui. E até então nós estávamos fazendo a nossa live do Evangelho no Lar toda quarta-feira. Boa noite, Pedro, seja bem-vindo, Sani, Flávio, é um prazer ter vocês com a gente. Ajudem-nos aí a chamar o pessoal para essa live, fazer a nossa parte de convidar todos aí para estarem conosco neste momento tão especial que é a nossa live no Evangelho. Então, nós vamos esclarecer algumas coisas, como eu estava falando, que na quarta-feira nós estávamos fazendo porque a gente estava com o nosso horário vago todas as noites, mas graças a Deus, como sempre, Ele vê por nós, Ele atende as nossas necessidades, os nossos pedidos, e nós agora já podemos voltar a trabalhar. E aí, as nossas noites de quarta-feira estão ocupadas com os nossos afazeres, com o nosso negócio, graças a Deus. E Ele nos permite, claro, estarmos aí atuando, através do nosso negócio. Então, a nossa live do Evangelho, que era toda quarta-feira, às 8h30, a partir de hoje, ela passará a ser toda segunda-feira, às 8h30 da noite. Assim, fica mais fácil para todos acompanharem. Para nós é o nosso dia de folga e nós vamos estar aqui, como sempre, fazendo a nossa live de Evangelho no Lar. Tá? Então, deixando o convite para vocês que toda segunda-feira, às 8h30 da noite, nós estaremos aqui ao vivo com vocês na nossa live Evangelho no Lar. Eu, o Thales, hoje nós temos visita especial, hoje a minha sogra está aqui presente com a gente, a Juliana, nossa amiga, também vai estar, ela deve estar chegando aí, mas no mais nós permanecemos da mesma forma, fazendo o nosso evangelho do mesmo jeito, porém em dia diferente, que aí dá para todos acompanharem, tá bom? Sejam bem-vindos a quem está chegando agora, graças a Deus a gente tem a companhia de vocês, e como não vai ser diferente, nós vamos deixar a sala aberta para que todos possam nos acompanhar. Daiane, é um prazer ter você com a gente. Flávia, boa noite. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez aí no nosso Evangelho no Lar. E agora nós vamos dar continuidade ao nosso Evangelho para a gente não alongar demais a nossa live, tá? E a gente manter o nosso compromisso do horário com a espiritualidade benfeitora que nos assiste, que nos mantém aqui firmes e fortes para cumprir com o nosso objetivo de levar o Evangelho a quem quer que seja, onde estiver, que essa palavra possa chegar da sua forma mais simples e plena possível, né? Então vamos dar início ao nosso Evangelho no Lar da noite de hoje. Hoje, dia 24 de agosto, segunda-feira. Sejam bem-vindos a todos. Minha mãe está chegando aí agora, Luciene também. Muito obrigado pela presença de vocês. Então vamos dar início à nossa live. Lembrando a vocês que quem se sentir à vontade pode colocar um copo de água aí junto de vocês durante o nosso evangelho, que no final nós vamos estar fazendo uma oração para magnetizar, fluidificar essa água com energias boas, energias curativas, tranquilizantes e calmantes, tá bom? Então vamos dar início. Deus eterno e todo-poderoso, nós vos agradecemos por mais esta oportunidade de estarmos diante de Ti em comunhão, através das tecnologias disponíveis para nós. Amado Mestre Jesus, o Senhor que nos orienta e nos guia diariamente, rogamos a vós, permiti aos Espíritos benfeitores, nossos anjos guardiões, nossos mentores espirituais, para que eles estejam presentes junto de nós, como sempre, nos orientando,
nos instruindo, nos conduzindo através da Tua palavra, o Santo Evangelho, que tantos ensinamentos nos traz diariamente. Mestre Jesus, acalmai o nosso espírito, aliviai os nossos pensamentos, acalmai o nosso coração. Colocamos em Tuas mãos, Mestre Jesus, o nosso dia a dia e entregamos a Vós mais uma semana que se inicia, onde ela possa ser cheia de frutos, através daquilo que tudo nós plantamos, através das sementes do bem, de todos os ensinamentos que o Seu Evangelho nos traz. Queremos agradecer, Mestre Jesus, por nossas vidas, por nossa saúde, que nos mantém firmes e fortes até o presente momento. O Senhor que nos conduziu até aqui, continue nos conduzindo nessa nossa jornada terrena, Mestre Jesus, para que quando retornarmos à pátria celestial, o plano espiritual, nós sejamos plenos de agradecimento, plenitude espiritual, progresso moral, que nós possamos olhar para o nosso passado e sentirmos que o dever foi cumprido e que o Senhor esteve e está conosco hoje e sempre. Através do Teu Evangelho, na noite de hoje, pedimos, Mestre Jesus, instrui-nos para que nós possamos iniciar a nossa semana com um ensinamento claro, objetivo, para a nossa transformação espiritual e moral. Acudi, Mestre Jesus, todos aqueles nossos irmãos que se encontram nos leitos de hospitais, em suas casas, nos presídios, nos manicômios, nos orfanatos, nas ruas. Dai a cada um, Mestre Jesus, aquilo que eles mais necessitam. Que a caridade brote em nosso coração e que nós possamos estar prontos a atendê-los conforme as suas necessidades mais íntimas, Mestre Jesus. Apesar das nossas imperfeições, deixamos o nosso corpo em Tuas mãos para que ele seja instrumento da Tua palavra e da Tua paz, hoje e sempre. Que assim seja. Então vamos abrir o nosso Evangelho, aleatoriamente, como sempre. E hoje nós vamos trazer uma instrução, através do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, que nada mais é do que uma tradução do Evangelho do Cristo Jesus, de uma forma mais simples, mais objetiva. E para nós o capítulo saiu hoje, o capítulo 20, Os Trabalhadores da Última Hora. Instrução dos Espíritos, ou os últimos serão os primeiros. O trabalhador da última hora tem direito ao salário, mas é preciso que a sua boa vontade o tenha mantido à disposição daquele que o tinha de empregar e que seu retardamento não seja fruto da preguiça ou da má vontade. Tem direito ao salário porque desde o alvorecer esperava com impaciência aquele que por fim o chamaria para o trabalho. Era laborioso, apenas lhe faltava o labor. Se, porém, ele se houvesse negado ao trabalho a qualquer hora do dia, se houvesse dito: tenhamos paciência, o repouso me é agradável, quando soar a última hora, que será tempo de pensar no salário do dia, que necessidade tenho de me incomodar por um patrão a quem não conheço e não estimo? Quanto mais tarde, melhor. Esse tal, meus amigos, não teria sido o salário do obreiro, mas o da preguiça. Quer dizer, então, daquele que, em vez de apenas se conservar inativo, haja empregado as últimas horas destinadas ao labor do dia em praticar atos culposos, que haja blasfemado de Deus, derramado o sangue de seus irmãos, lançado perturbação nas famílias, arruinado os que nele confiaram, abusado da inocência e, enfim, que tenham deleitado em todas as ignomínias da humanidade? Que será dessa criatura? Bastar-lhe-á dizer à última hora:
Senhor, empreguei mal o meu tempo. Conserva-me até o fim do dia, para que eu execute um pouco, embora bem pouco, a minha tarefa, e dá-me o salário de trabalhador de boa vontade. Não, não, o Senhor lhe dirá. No momento não tenho trabalho para te dar. Desperdiçaste o teu tempo, esqueceste o que havias aprendido. Já não sabes trabalhar na minha vinha. Recomeça, portanto, a aprender e, quando estiverdes mais bem disposto, vem te ter comigo e eu porei à tua disposição o meu vasto campo, onde poderás trabalhar a qualquer hora do dia. Bons espíritas, meus amados, sois todos trabalhadores da última hora. Bem orgulhoso seria aquele que dissesse: comecei o trabalho ao alvorecer do dia e só o terminei ao anoitecer. Todos viestes quando fostes chamados, um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, para a encarnação cujos grilhões arrastais. Mas há quantos séculos e séculos o Senhor vos chamava para a sua vinha, sem que nela quisesseis entrar? Eis que chegou o momento de embolsardes o salário. Empregai bem a hora que vos resta e jamais esqueçais que a vossa existência, por mais longa que vos pareça, não passa de um momento fugaz da imensidade dos tempos que foram para vós a eternidade. Constantino, Espírito Protetor, em Bordeaux, 1863. Meus queridos amigos, a noite de hoje ela traz um evangelho que traz uma explicação, uma instrução da espiritualidade com relação a uma passagem que existe na Bíblia, onde o mestre, né, o dono da vinha, ele sai contratando pessoas ao longo do dia para trabalharem na sua vinha. E ele, ao final do dia, paga esses trabalhadores, né? Então, a explicação que vem nos dar aqui é basicamente sobre que todos nós, independente da hora do dia, né, no caso de quando, nós somos chamados a trabalhar na vinha de quem? Na seara do Mestre Jesus. A partir do momento que nós somos chamados para trabalhar no bem, né, a partir do momento em que nós somos chamados a executar o Evangelho do Cristo no nosso dia a dia, independente de que hora seja, sempre há tempo de trabalhar na vinha do Senhor. E ao final desse dia, ou seja, quando nós fizermos a nossa passagem, né, que nós morrermos, vamos tratar com esse termo para que todos entendam, nós receberemos o nosso pagamento. É claro que nós precisamos atender a esse chamado o mais breve possível. E nós somos chamados a atender ele constantemente. Uns desde muito cedo, quando criados nos berços religiosos a qual eles pertencem, sejam católicos, sejam protestantes, evangélicos, independente da religião que seja cristã, né? Nós somos chamados a executar a nossa tarefa, a executar a nossa obrigação, o nosso trabalho. Tem gente que foi chamado muito antes, tem gente que é chamado um pouco mais tarde, tem gente que é chamado logo no fim da vida, ou melhor, todos nós somos chamados constantemente, mas decidimos atender o chamado em épocas diferentes. E aí hoje nós temos aqui a nossa oportunidade de atender esse chamado. O Senhor da vinha já nos chamou. O mundo está cheio de serviço a ser executado. Que serviço é esse? A prática do amor ao próximo, a prática do bem, a prática da caridade. De qualquer forma que seja possível. O que nós temos que levar em consideração é que nós temos que praticar o bem independente de qualquer pessoa, de qualquer lugar. Independente da nossa situação, nós temos que praticar o bem sempre. E esse é o chamado para trabalhar na vinha do Senhor.
que não seja tarde demais, porque quando é chegada essa última hora, já não existe mais o que pensar. Então que a gente se considere na última hora, que a gente se considere neste momento único de estar sendo chamado e ir ao trabalho. Nós precisamos disso. Está dentro do ser humano a necessidade de se sentir útil. Aquele que não consegue executar nada de bom na sua vida tem uma vida frustrada, tem uma vida morta. Vamos ver aqui as contribuições. A Flávia Oliveira acabou de contribuir. A melhor recompensa que temos é o amor de Deus e trabalhar para fortalecer o bem. Jesus que nos deixa trabalhar por amor ao próximo. É bem isso, né? A melhor recompensa que nós temos é o amor de Deus por nós. Nós recebemos o pagamento constantemente. Muito bem colocado, Flávia. Essa necessidade que nós temos de ser úteis, ela vem acompanhada do pagamento em graça. Nós podemos ter a certeza de que o bem que nós fazemos para o próximo, nós recebemos ele em bênçãos vindas do alto. Seja um livramento de um acidente, de uma saúde perfeita, uma vida feliz. Esse é o nosso pagamento. Então que nós possamos refletir nas nossas vidas sobre esse chamado que Deus faz para nós. Que a gente possa escutar mais a fundo esse chamado. Nós precisamos estar conectados com a espiritualidade. Nós temos que parar de dar desculpas. Nós temos que deixar de dar desculpa para não trabalhar. Como disse no finalzinho aqui do Evangelho, né? Quando ele fala que eu vou deixar para a última hora, que depois eu nem conheço o meu patrão, eu não tenho nem sentimento por ele. O que me é importante agora e me agrada é descansar. Deixa para a última hora, na última hora eu faço, vou lá e recebo. Não é assim que funciona. Se fosse assim, seria muito fácil. Vamos raciocinar de uma forma bem simples, para a gente entender o quanto Deus é justo. Uma pessoa passa a sua vida inteira desregrada, descumprindo as leis divinas, fazendo mal, roubando, matando, sendo corrupto, fugindo das leis, burlando as leis. E aí no seu leito de morte, ele se arrepende de tudo aquilo que ele fez de mal e recebe o perdão, ou seja, recebe o seu salário, né? Seria justo? Deus seria justo de tratar assim? Vamos ser bem racionais. Não é assim que funciona. Por isso que nós sempre dizemos, a cada um de acordo com as suas obras. O arrependimento sim é necessário, mas ele é necessário exatamente, imediatamente após o ato ou a falta cometida. Para que nós tenhamos tempo hábil de recuperar as nossas dívidas ainda encarnados. É aquele negócio quando a gente briga com uma pessoa, a gente fica com raiva de uma pessoa, carrega aquela mágoa, aquele rancor pela vida inteira. E aí chega lá no leito de morte, a gente simplesmente pede desculpa. E acha que tudo está resolvido. Não é assim. E todos os anos que se passaram de sentimento ruim, de rancor, de más energias, que a gente teve pelo próximo, o próximo teve pela gente, imagina os inúmeros prejuízos. Eles não serão sanados da noite para o dia. É necessário que a gente haja imediatamente, reparando as nossas faltas, correndo atrás do prejuízo e não deixemos para a última hora. Porque para começar a gente nunca sabe qual vai ser a última hora. A gente não sabe qual é o nosso fim, quando vai ser o nosso fim.
Então nós precisamos agir imediatamente. O perdão é necessário imediatamente. Então nós precisamos de ser mais ativos, mais conscientes, ter mais discernimento, para que a gente possa acatar esse chamado de Deus para a nossa vida, entender ele dentro da nossa capacidade e executar a obra divina na vida do próximo, na nossa vida, antes que seja tarde demais. Para que a nossa existência terrena não seja uma existência vazia, para que a gente possa ter um valor na vida de alguém, contribuindo para o bem do outro. Então esse é o verdadeiro objetivo da nossa vida. Praticarmos a caridade com o desejo de que tudo seja bom e melhor a cada dia. Então todos nós somos, sem sombra de dúvida, trabalhadores da última hora. Todos nós somos, sem exceção. Estamos aqui como se fosse a última hora. Já demorou tempo demais para a gente não aceitar o trabalho na vinha do Senhor. Esse é o nosso objetivo. Esse é o nosso trabalho. Esse é o nosso dever. Começando pelos pequenos gestos, dedicando um pequeno tempo da nossa existência a propagar o Evangelho na vida dos nossos irmãos. Lembrando que nós não estamos aqui para catequizar ninguém. A gente não quer converter ninguém. A conversão é íntima e cada um tem ela no seu tempo. Nós precisamos unicamente sentir a presença de Deus em nossas vidas e entendermos que nós somos úteis a Deus para levar ao próximo a boa nova. A prática da caridade é a ferramenta que nós temos para executar os planos divinos aqui na Terra. Então que nós sejamos esses instrumentos. Eu gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês. Nós vamos encerrando o nosso Evangelho. A Flávia contribuindo mais uma vez. E Deus quer de nós mais amor, mais companheirismo e mais fé. Sempre. São palavras que realmente fazem todo sentido na noite de hoje e que são as nossas obrigações, são os nossos deveres para com a sociedade, para com o próximo, num reino onde nós queremos que reine a paz. É o amor ao próximo, companheirismo, que é o comprometimento, a caridade e mais fé. Fé que nós somos capazes de executar esse trabalho, fé de que Deus nos capacita e ainda mais que é possível um mundo melhor e ele só depende de nós. Muito obrigado pela sua colaboração de novo, viu, Flávio? É um prazer ter vocês e fiquem sempre à vontade para contribuir com qualquer colocação que seja, tá? Nós vamos agora partir para a nossa oração final. Agradeço a participação de todos que estão online com a gente. Compartilhem depois essa live com alguém que vocês queiram, né, levar uma palavra aí de fé, uma palavra que a gente possa acalmar. Às vezes tem tanta gente esperando aí uma palavra que acalme o coração. E às vezes essa é a oportunidade. Então eu gostaria de agradecer a todos vocês que estão aí presentes. Vamos fazer a nossa oração de encerramento de mais uma live no Evangelho do Lar. Obrigado, Mestre Jesus, por nos dar esta oportunidade de ouvir o Teu Evangelho de uma forma simples e objetiva. Te pedimos perdão, ó Mestre, por nossa capacidade tão limitada de compreender as Tuas palavras. Mas também rogamos a vós que, como sempre, instruí-nos, dei-nos o discernimento, a paz, que nós
possamos sentir de perto o auxílio que vem do alto, através dos nossos anjos guardiões, nossos mentores espirituais e de toda a espiritualidade benfeitora que nos acompanha no dia a dia. Suplicamos a vós, Mestre Jesus, em sua misericórdia e piedade divina, atendei-nos nas nossas necessidades mais íntimas. Acalmai o nosso coração, a nossa mente, endireitai os nossos caminhos através da tua palavra. Mestre Jesus, rogamos a vós, entrai em nossos lares, com toda a sua equipe benfeitora, limpai todas as más energias, afastai todo o perigo, livrai-nos de todos os males, deixai somente aquilo que é bom, que nós possamos nos afastar dos atos que nos colocam em dívida para com o próximo, e que todas as dívidas que já angariamos ao longo dos séculos, que nós possamos saná-las dia após dia, praticando o bem, a caridade, o amor ao próximo, com a fé de que um dia alcançaremos a plenitude espiritual, a elevação moral, alcançaremos a perfeição e assim, cheios da tua presença, Mestre Jesus, rogamos a Deus Pai Todo-Poderoso, abrasai a terra, lavai desta superfície, ó Deus, todos os males, curai os enfermos, corporais e espirituais, na medida em que são merecedores da tua graça, acudi-os. E nós, não nos restando apenas suplicar por vós, ó Deus, perdoai-nos, pois somos fracos, e fortalecei-nos, pois sabemos que um dia estaremos em tua glória, dia após dia, trabalhando na seara do bem. Apesar da última hora ser chegada, Mestre Jesus, estamos dispostos a trabalhar dobrado para repor o tempo perdido, em que tantas existências deixamos de te escutar para cumprir as paixões terrenas. Formai esta aliança conosco, ó Deus, para que nós possamos seguir o nosso caminho de progresso, transformando esta terra em um planeta feliz, cheio de paz e de amor. Espiritualidade benfeitora, rogamos agora, neste momento, fluidificai esta água que se encontra junto de nós, colocando nela as boas energias, esse bálsamo curador que afasta todo o mal, limpa todas as energias negativas do nosso corpo e do nosso espírito. Que esta água se transforme em um remédio espiritual, nos deixando melhores, mais confortáveis e aptos a receber do alto as boas intuições e vibrações que descem como chuva de bênção sobre nós. Que assim seja. Obrigado, Mestre Jesus, por mais este Evangelho no lar. Que assim seja. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Eu agradeço imensamente a presença de todos, sem exceção. Não consigo ver todos aqui, mas obrigado, Carol, Flávia, Luciene, Creuza, Sani, o Thales que está aqui com a gente, a Josi, o Rafa, a todos vocês eu agradeço imensamente pela sua presença, tá? Minha mãe que está aí presente também. Que Deus abençoe grandemente cada um de vocês, que o Mestre Jesus os encontre nos seus lares, os seus familiares, os seus amigos. Muito obrigado, paz e luz. Que assim seja.